Você já imaginou se o governo federal pudesse comprar toda a produção de um determinado produto agrícola para manter a lucratividade de um certo grupo de produtores? Pois é, isso aconteceu e será o assunto do nosso Momento do Conceito de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito o nosso assunto será Convênio de Taubaté, uma estratégia política e econômica adotada pelo governo federal para manter a lucratividade do café, que era naquele período o nosso principal produto econômico. A implantação do regime republicano no Brasil, lá no final do século XIX, contou com o apoio fundamental de dois grupos políticos. Pelo viés ideológico, os militares mostraram a sua força na implantação desse novo modelo. Pelo lado econômico, os cafeicultores se destacaram como o grupo mais importante economicamente no período de transição de Império para República. Logicamente que toda a política nacional daquele período seria direcionada para que esses grupos fossem atendidos em suas necessidades. Do lado militar, apesar de ter uma grande importância nesse período para a implantação do modelo republicano, esse período foi chamado de República da Espada e foi representado por dois presidentes, os dois primeiros presidentes da história do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Logo, os cafeicultores assumiram o poder e nós tivemos início a um período chamado de República das Oligarquias, Política dos Governadores, ou também conhecido como República do Café com Leite. Esse período ficou marcado pela alternância de presidentes que representavam os dois partidos mais importantes da época. De um lado, o Partido Republicano Mineiro e do outro lado, o Partido Republicano Paulista, que também representavam as oligarquias que controlavam o que eram os maiores produtores de café na época. E a alternância entre os políticos que representavam esses partidos faz todo sentido quando nós buscamos a compreensão do papel do café na economia brasileira desde o século XIX. Desde meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX, o café foi incontestavelmente o produto mais importante da nossa economia, sendo que ele já era destaque da nossa produção e da nossa exportação desde a década de 1830. E esse cenário econômico, político e social foi extremamente favorável para o surgimento de uma nova elite no Brasil, a chamada Coffee Society. Sobre a Coffee Society, eu já tenho um registro aqui no canal, que eu vou deixar disponível para vocês no card aqui em cima. Porém, mesmo com o café sendo o principal produto da economia brasileira do século XIX e também com altos rendimentos e lucratividade do setor, a economia brasileira encontrava-se em dificuldade. Esse contexto de dificuldade da economia brasileira foi ocasionado por vários motivos, mas nós podemos elencar alguns deles para tentar compreender essa dinâmica. O primeiro deles foi a Guerra do Paraguai, que gerou altos gastos para o Estado brasileiro e que, de certa forma, colocou em xeque a administração de Dom Pedro II diante de um momento onde era preciso ter um pouco mais de firmeza ou um pouco mais de destreza, já que a guerra foi se prolongando durante muito tempo e o Brasil, como principal força da Tríplice Aliança, não conseguiu colocar fim aos conflitos, mesmo depois do Paraguai já dominado. Em segundo lugar, porque o processo de abolição da escravidão no Brasil, que levou quase 50 anos oficialmente para que fosse de fato findada a escravidão, ou voltava muito mais os seus olhos para os proprietários de escravos do que para a população que era escravizada, tornando esse processo então muito custoso ao Estado e desencadeando uma série de contestações políticas e econômicas a partir desse processo de abolição da escravidão. E em terceiro lugar, porque a superprodução do café brasileiro no final do século XIX, associada à baixa da procura no mercado internacional, fez com que o preço da saca de café diminuísse bastante, fato que desagradava muito os cafeicultores. Dadas as circunstâncias, a economia brasileira ainda dependia circunstancialmente de planos econômicos mirabolantes que buscavam equilibrar as contas públicas ao mesmo tempo
em que buscavam gerar lucratividade para os principais setores sociais do Brasil na época. Um desses planos econômicos era o encilhamento, que havia surgido no final do Império e foi uma herança para o período republicano. Sobre o encilhamento, também já deixei um registro gravado aqui e que vou deixar disponível no card para vocês. Assim, a implantação do regime republicano no Brasil fez com que os cafeicultores surgissem como um importante grupo político também. E nesse momento, muitas medidas foram tomadas pelos cafeicultores como grupo político dominante para assegurar a lucratividade do setor cafeeiro. Dessa forma, em 26 de fevereiro de 1906, foi assinado o Convênio de Taubaté, um acordo firmado entre os presidentes de estado de São Paulo, Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, que buscava a valorização do café e também a retomada da rentabilidade do produto no mercado internacional. Porém, o presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, não aceitou os termos do Convênio de Taubaté. Coube ao presidente seguinte, Afonso Pena, em 1907, assegurar que essa estratégia econômica seria cumprida e que os estados contariam com o apoio do governo federal, especialmente no financiamento de empréstimos que seriam feitos junto a bancos internacionais. Você deve estar se perguntando quais eram os termos do Convênio de Taubaté. Basicamente, nós temos 3 pontos fundamentais que devem ser lembrados. A compra da produção de café junto aos produtores por um preço mínimo estabelecido, caso o mercado internacional não tivesse interesse e o preço do produto baixasse consideravelmente. Essa medida estabelecia a lucratividade, a rentabilidade para os produtores de café. O controle da produção cafeira, do fluxo de exportação do café, uma medida que visava controlar, como o café seria apresentado ao mercado internacional, visando uma oferta regular para que o preço do café não se desvalorizasse com a superprodução. E, finalmente, empréstimo realizado junto aos bancos internacionais, isso na casa dos 15 milhões de libras esterlinas, para a compra da produção excedente de café pelo preço mínimo estabelecido. Essa medida evitava prejuízo aos produtores e também um controle do preço mínimo do café no mercado internacional. Esses empréstimos feitos junto aos bancos internacionais seriam pagos pelos estados a partir da cobrança de novos impostos pela produção cafeeira. E é importante lembrar que nesse período também a política de valorização da moeda nacional também foi uma das medidas adotadas pelo governo, que era justamente a Caixa de Conversão. Essa Caixa de Conversão buscava, de certa forma, valorizar a moeda nacional a fim de equilibrar os juros adquiridos com esses empréstimos e também tornar a moeda nacional mais competitiva no mercado internacional. Os primeiros anos após a implantação do Convênio de Taubaté foram muito bem sucedidos, já que gerou um certo lucro aos cafeicultores e um certo alívio ao governo federal. Porém, mesmo com a intervenção do governo e um controle artificial sobre a produção de café, o governo não conseguiu impedir que novas áreas de plantio surgissem, novos produtores surgissem no período, que houvesse um aumento substancial da produção cafeeira, o que levou as medidas do Convênio de Taubaté a serem executadas no limite, ou seja, na medida em que a produção cafeeira ia rendendo lucros aos cafeicultores, a intervenção do governo federal ainda assim não conseguia suprir a demanda do período. Além disso, a crise do mercado internacional, impulsionada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, gerou um impacto profundo na economia brasileira, especialmente na exportação de café. E o final desse ciclo, que começou muito positivo para os produtores de café, o Convênio de Taubaté deixou algumas consequências. Entre as várias marcas ou consequências deixadas pelo Convênio de Taubaté, e por esse ciclo da nossa história, nós podemos destacar uma crise econômica profunda, marcada pelo endividamento do Estado brasileiro, pela alta da inflação, pelo crescimento da dívida externa brasileira. Esse contexto todo levou, evidentemente, ao enfraquecimento do poder político dos cafeicultores, que abriu caminho para uma transformação na política nacional, representada pela Revolução de 30. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse assunto,
que diz muito sobre a nossa história e que, de certa forma, nos faz compreender a dinâmica do poder político no início da República do Brasil. Então, se você gostou do vídeo, recomende para um amigo, para um colega, para um professor, para quem você acha que vai aproveitar essa discussão para compreender melhor a nossa história nacional. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado se você chegou até aqui e na próxima semana voltaremos com um novo vídeo do Momento do Conceito, explorando esses assuntos da história que são fundamentais para a compreensão do nosso passado. Beleza? Valeu!